O segredo que faz ele querer você cada vez mais. É exatamente esse o tema da nossa Masterclass de hoje. Olá, minha deusa maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito prazer. Se você não me conhece e ainda caiu de paraquedas por aqui, eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina, e esse conteúdo faz parte do meu programa exclusivo de Masterclasses gratuitas, que são conteúdos com temáticas aprofundadas para te ajudar a conseguir um relacionamento com um homem de valor sem depender da sorte. E para te trazer um contexto para o nosso vídeo de hoje, meu amor, eu quero que você imagine a seguinte cena. Não sei se você já foi no circo na sua vida. Eu acredito que já, né? Toda criança já foi no circo em algum momento da vida. Talvez um circo maior, um circo daqueles de praia. Eu ia naqueles de circo de praia mesmo, quando eu era mais novinha. Mas eu quero que você se lembre de quando você foi ao circo, ou se você nunca foi, imagina a cena, tá? De acordo com os filmes que você já viu, né? Com as imagens que você forma na sua cabeça aí. Existem várias performances, vários números no circo, né? Todos eles requerem um certo desafio, bastante treino. Mas quando a gente tá assistindo como espectador, tudo aquilo que eles fazem, as acrobacias, as manobras, tudo parece tão fácil. Eles fazem rindo, eles fazem dançando. Aquilo traz toda uma suavidade pra gente, né? Quero que você imagine agora uma bailarina se equilibrando na corda bamba. A bailarina, ela vai pra corda bamba e ela se equilibra com muita delicadeza e suavidade. Você não vê a bailarina tremendo, você não vê a bailarina com medo, ela tá ali simplesmente sendo e executando o número dela. Num braço, ela carrega um guarda-chuva colorido assim, né, uma sombrinha colorida, e no outro ela fica livre, balançando simplesmente para tatear o ar e se equilibrar. Talvez enquanto você esteja vendo essa bailarina, surjam alguns sentimentos dentro de você, um medo, uma agonia, né? Meu Deus, essa mulher vai cair, como que ela consegue, como que eu lidaria com aquilo, mas ao mesmo tempo, depois que termina o espetáculo, dá uma sensação tão boa, tão gostosa, né? De ter visto a beleza de aquela mulher estar dançando no ar, se equilibrando com delicadeza, com suavidade, com leveza. Por que eu te contei essa história, minha deusa? Porque essa cena da bailarina é uma grande metáfora para a vida. Se você for parar para pensar, a nossa vida é uma corda bamba, não é verdade? Existem leões de um lado, lanças ali embaixo na nossa frente, né? Do outro lado existem crocodilos, farpas, sim, existem perigos e zonas que podem nos machucar o tempo inteiro. E pra gente passar por essa corda, a gente precisa de disciplina. A gente precisa conseguir fazer essa travessia. Só que a forma como a gente vai fazer essa travessia é a gente que escolhe. Se a gente vai fazer com leveza, com suavidade ou com medo, angústia e desespero. O que traz a beleza para a performance da bailarina é a leveza com que ela faz essa travessia. É a leveza com que ela equilibra a disciplina, o treino, a presença, a força interna dela, porque afinal ela tem que ter força, né? Tanto emocional quanto nas pernas, nos músculos, com a suavidade do sorriso em que ela executa a performance. Então eu vou ser direta e reta aqui, mas vou te explicar exatamente o que é isso que eu vou te trazer agora e como você vai aplicar na sua vida pra fazer esse homem viciar em você cada vez mais. O segredo, minha deusa, é a leveza. A leveza de uma mulher é a coisa mais viciante que existe para um homem. E aqui, antes de mais nada, eu já preciso desmistificar algo que muitas vezes a gente confunde. Ser leve, ser uma mulher leve, não significa estar 100% disponível o tempo inteiro e fazer tudo que o homem quer para não desagradá-lo. Dessa forma, você pode até estar sendo leve para ele, mas você vai estar sendo super pesada para você. Porque é você que vai ter que carregar esse fardo pesado das insatisfações, das necessidades não preenchidas, do vazio que habita em você. E, mais cedo ou mais tarde, isso vai acabar pesando para ele também, e essa corda estoura. Ao mesmo tempo que leveza também não é sinônimo de superficialidade. A gente tá numa época hoje em dia que se fala muito sobre leveza, né? Mas eu vejo que muitas vezes de uma forma errada, de uma forma superficial. Muitas pessoas querendo viver a leveza, querendo curtir apenas o lado bom da vida. O lado bom de tudo, só as alegrias, só os divertimentos. Ai, porque tudo que me incomode, porque tudo que me tire das zonas de conforto, tudo que me traga algum tipo de
tristeza, algum tipo de melancolia, algum tipo de raiva. Isso é pesado, eu não quero. Só que é o que acontece? A gente acaba ficando na superficialidade das situações, da vida e das relações. Porque qualquer relacionamento que se preze, que vá aprofundar, vai encontrar umas sombras pelo caminho, umas coisas não tão gostosinhas assim de ver. Quando a gente fala de relacionamento, existe muita expectativa ali sobre como eu quero que essa pessoa me atenda. Então você vai entrar num relacionamento com um cara, por exemplo. Existe uma grande expectativa da sua parte sobre como você quer que as coisas se desenrolem, como você quer ser tratada, como você quer que ele te chame pra sair, que ele te mande mensagem, que ele te aborde, que as coisas vão evoluindo, né? Nós estamos sempre esperando que o outro haja da forma que a gente quer. Só que muitas vezes essa nossa idealização, essa nossa espera por receber do outro, é justamente o peso extra que a gente está adicionando na dinâmica da relação ali, que faz com que a coisa deixe de ser leve. É como se, quando você vai entrar em um relacionamento, minha deusa, já existe uma mochilinha que você leva e o outro leva também, cada um com as suas bagagens, suas expectativas, né, e suas questões pessoais. Quando a gente vai entrar numa relação, minha deusa, é como se nós tivéssemos uma mochilinha, né? Você vai com a sua mochilinha, o outro vai com a mochilinha dele. E aí o que acontece? A gente pega todas as nossas bagagens do passado e quer levar para esse relacionamento, não se abrindo de verdade para entender quem é o outro, para conhecer o outro. Isso faz com que a gente carregue esse peso de bagagens, de questões mal resolvidas no passado, de outros relacionamentos de outros homens para esse novo relacionamento, fazendo com que a gente espere diversas atitudes dessa pessoa, levando uma carga extra, levando um peso extra, porque no fundo nós temos muito medo de dar errado, de não sermos de verdade aceitas por quem nós somos. E aí o que acontece? Você tem uma série de ideais na sua cabeça de como você quer que esse relacionamento aconteça, de como você quer que esse cara seja. Isso te torna extremamente preocupada, ansiosa, cheia de expectativas e medos, mas você não quer mostrar isso pra ele, então você guarda dentro de você. Só que pra ele, você simplesmente se joga, faz tudo o que ele quer, faz tudo pra agradá-lo, porque na sua cabeça, se você fizer tudo aquilo por ele, ele vai te entregar aquilo que você quer, que você precisa que ele faça. Então, se eu aceitar sair com ele pra ir pra casa dele, ele vai me amar, ele vai se apaixonar por mim, ele vai querer me ver de novo. Se eu for incrível na cama, ele vai querer se comprometer comigo. Se eu topar sair com ele de última hora, ele vai saber que eu sou uma companhia pra todos os momentos e vai me chamar mais vezes. A gente vai criando assim uma relação de troca, mas não baseado naquilo que a gente realmente tem a oferecer e naquilo que a gente realmente pode ou não aceitar, e sim no peso da expectativa que a gente tem que aquele relacionamento seja. Só que essa dinâmica acaba se tornando muito pesada para você carregar sozinha e muito superficial para esse homem. Porque se a gente vai retroalimentando essa dinâmica, o que acontece é que quando você realmente precisar comunicar ali uma necessidade, então algo que você não goste, que te incomodou, que você ficou triste, algo que te chateou, como a relação vai estar muito superficial, esse cara não vai querer saber. Ele simplesmente vai esfriar, sumir, deixar de te responder com a desculpa de aquele papo pesado que você veio pra ele deixou uma energia ruim, deixou tudo pesado e ele não quer viver esse tipo de peso na relação. É nesse ponto que a leveza não está sendo verdadeira. E assim, meu amor, tá tudo bem a gente ter algumas relações superficiais na nossa vida se for isso que a gente quer. Se você quer ter uma relação superficial com um homem, tá tudo bem. Só que se você quiser conseguir um relacionamento profundo com um homem de valor, é importante ser superficial no começo, mas ganhar profundidade com o tempo e com o jeito certo. E é possível ser uma mulher leve no meio desse caminho. E minha deusa, por que é importante você aprender a se tornar uma mulher verdadeiramente leve? Porque senão você vai cair nessa armadilha de que está sendo leve para ele, mas no final das contas você está sendo pesada para você, você está arcando com todo o peso das suas necessidades que não estão sendo preenchidas no seu âmago. E isso vai ter um preço, você vai acabar surtando, né? Vai acabar explodindo a panela aí, vai jogar todo o peso de uma vez. Essa é uma coisa muito comum que muitas mulheres acabam fazendo e que eu já fiz muito isso na minha vida, minha deusa. Numa ânsia de querer ser leve a qualquer custo, mas não fazer da forma correta, eu acabava guardando muita coisa, engolindo muita coisa porque eu não queria que esse homem visse. Mas na hora que eu já tava por aqui, porque a gente só fica se entupindo, né? Eu ia lá e surtava e falava um monte
monte, brigava e gritava e acusava. E aí o negócio ia pro beleléu, porque ele percebia que tudo aquilo era uma farsa e na verdade eu era uma mulher bem pesada, que não sabia lidar com as minhas próprias questões emocionais. Segundo ponto, a mulher que consegue ser leve, ela age como se fosse um oásis no deserto da vida desse homem. Pensa no seguinte, a maioria das pessoas vive no piloto automático. A maioria das pessoas tem muitas responsabilidades na vida, né? Quando a gente adultece, a gente tem que fazer um monte de coisa. A gente tem que trabalhar, acordar cedo, estudar, cuidar da vida social, cuidar da academia, pagar os boletos, ir no médico, consertar o carro que quebrou, pegar trânsito. Nossa, a vida do adulto não é mole, né? A gente tem muitas e muitas tarefas e isso vai fazendo com que a maioria de nós vá colocando muito peso nas coisas corriqueiras sem perceber. A gente acaba se tornando meio rabugento, pessimista, como se o mundo não tivesse cor, não tivesse brilho, fosse só um eterno acordar, pagar contas e dormir, acordar, pagar contas e dormir. A gente começa a levar as questões que acontecem na nossa vida muito pro lado pessoal, né? Ah, o cara me fechou no trânsito, eu já vou, reajo e bato de frente. Ou o cara que eu tava conversando no aplicativo parou de me responder porque ele é um grosso e eu vou lá e falo umas verdades pra ele. A gente começa a ficar muito reativo, num estado muito duro do nosso ser. E isso leva embora toda a nossa paz de espírito e a nossa leveza, que é capaz de gerar sensações e sentimentos bons. Esse cenário que eu desenhei pra você aqui acontece na vida de todo mundo, em maior ou menor grau. Acontece na minha, acontece na sua, acontece na vida desse homem também. Só que quando a gente aprende a recuperar essa leveza e a mostrar isso pra esse homem, você concorda que você passa a ser um oásis no deserto? Porque você vira aquele lugar, aquela pessoa, aquela companhia onde esse homem pode se refrescar, onde ele pode se revitalizar, onde ele pode lembrar de novo de como é sorrir, de como é brincar, de como é sentir sensações, sentimentos e emoções gostosas que a gente sentia tanto quando éramos jovens, né? Quando a gente era criança e que agora por vezes a gente se desconectou disso. Então, fato é que isso vai deixar ele muito mais atraído e viciado por você. São pouquíssimas pessoas que conseguem viver a vida de uma forma leve, andar na corda bamba da vida de uma forma leve. E quem consegue fazer isso, vira um oásis no meio do deserto, onde todos ao redor vão querer se aproximar. E Deusa, esse movimento aqui, ele é muito mais interno do que o externo, tá? É claro que o externo ele pode refletir, mas nem sempre. Se a gente não prestar atenção, de fato, no real motivo de a gente estar carregando esse peso para a nossa vida, a nossa alma é quem vai engordar assustadoramente. Quantas pessoas com corpos magros, esbeltos, belíssimas, mas com uma alma pesando mais de 150 quilos. Não adianta você ser leve fisicamente, por fora, externamente, se os seus sentimentos e se o seu ser não vibra essa leveza. É por isso que essa leveza, ela tem muito mais a ver com a forma como você olha e lida para situações, pessoas do seu cotidiano, a forma como você tem de encarar a sua realidade e apreciar o ciclo natural das coisas, do que o que está acontecendo de fato. Mas, meu amor, você precisa saber do seguinte: existem 4 erros que eu vejo algumas mulheres cometendo, que eu já cometi também, ao tentar ser uma mulher leve. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles agora. O primeiro erro, esse aqui, foi o primeiro que eu caí, assim, quando eu comecei a buscar uma rotina mais leve, né? Uma vida mais leve, um olhar mais leve para situações, pessoas e relacionamentos. Por quê? A gente acaba saindo de um extremo. Quando a gente é criança, né? A gente não tem responsabilidade na vida. Tem até aqueles memes, né, do Chapolin, vários memes super engraçados, inclusive, de quando eu era criança, que saudade, né, de chegar em casa, assistir sessão da tarde e ficar brincando com os amiguinhos, né, nossa, aquela vida sem responsabilidade. Era uma vida leve, você concorda? Era, porque a gente era criança, né? Só que quando a gente cresce, adultece, nós nos tornamos mulheres adultas que têm responsabilidades, que se quiserem se manter na vida e prosperar, precisam trabalhar, pagar contas,
contas, vão ter que fazer coisas muitas vezes que não querem fazer. Essa é a vida do adulto. Só que o que acontece é que a gente sai de um extremo para outro, onde tudo passa a ser um fardo, uma obrigação, um saco, uma responsabilidade, vira uma vida ruim, onde a maioria das pessoas busca fugir. A gente busca escapar dessa vida nos finais de semana, bebendo, comendo, comprando, tendo contatinhos, né? Aqueles relacionamentos rápidos e superficiais. E aí, quando a gente tá nesse lugar, a gente começa a pensar que uma vida leve seria abrir mão de todas essas responsabilidades. Poxa, a vida seria muito mais leve se eu não tivesse que trabalhar, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo. Ah, eu ia ser maravilhosa. Eu ia ser a mulher mais encantadora do mundo. Ah, a vida seria muito mais leve, eu seria uma mulher mais leve se eu tivesse dinheiro para fazer todos os procedimentos que eu quero e não ter que encarar aquele trabalho chato ou aquelas responsabilidades ou cuidar de casa. Ledo engano, porque se você pensa dessa forma, você na verdade ainda tem um pensamento infantil. Você tá querendo voltar para quando você era criança. Deusa, ser uma mulher leve não é fugir das responsabilidades, não é fugir da vida adulta. O adulto, ele faz aquilo que tem que ser feito para sobreviver, para prosperar, para atingir objetivos e resultados. Deixa eu trazer um exemplo meu para você, só contextualizar o que eu quero dizer aqui. Você vai ver que isso tem uma interferência direta na forma como a gente se relaciona com as pessoas, tá? Quando eu fiz a minha transição de carreira, para quem não sabe, eu trabalhava em grandes empresas, multinacionais, na área de marketing, enfim, e eu, em um momento específico da minha vida, percebi que eu não queria mais fazer aquilo que não me satisfazia, que não me preenchia, que eu queria trabalhar com pessoas, eu queria trabalhar usando a minha comunicação, os meus dons e talentos, né? Na minha cabeça, naquele momento, eu criei um cenário cor-de-rosa incrível, de que eu ia sair do mundo corporativo e de que eu ia falar com as pessoas, atender, gravar vídeos, e a minha vida profissional seria linda, maravilhosa. Eu ia fazer meia dúzia de posts ali no Instagram, ia ter as minhas clientes, né? Vender os meus produtos, os meus cursos e serviços, ia ser feliz da vida. Ah, a visão romântica da leveza da criança, né? Só que aí eu me deparei com um cenário que não é bem assim, né? Que quando você vai empreender, principalmente construir um negócio do zero, você tem que fazer muito mais coisas que você não gosta, que você não quer, do que aquilo que você realmente quer. Eu me deparei com um monte de coisas que eu precisava fazer que tornavam a minha rotina muitas vezes pesada, chata e maçante, mas se eu não fizesse, ninguém ia fazer. E aí eu me vi pensando em alguns momentos se aquilo realmente fazia sentido. Eu larguei uma rotina que não era aquilo que eu queria, mas não era tão pesada em termos de quantidade de atividades para fazer uma outra coisa que eu quero, mas que tem assim muito mais coisa para fazer, muito mais atividades e muito mais coisa que eu não gosto de fazer do que aquilo que eu realmente gosto de fazer. Só que aí eu entendi que a forma como eu estava lidando com isso é o que deixava tudo pesado. Porque no final das contas, um trabalho, ele sempre vai ter um certo peso. E esse peso, ele é bom, ele é saudável, porque ele traz pra gente a criação de força interna necessária para que a gente dê conta de passar por obstáculos, por desafios e conquistar objetivos. Porque tudo bem, a rotina da criança é leve, mas ela não conquista nada, ela não tem objetivos. Ela só vive. Por quê? Porque ela tem doadores, que são os pais, que cuidam, pagam as contas, tudo bonitinho, né? Então ela não precisa ter objetivos. Mas ela não tem conquistas e não desenvolve a autoestima e não consegue contar com ela mesma. Inclusive, crianças que perdem os pais muito cedo são aquelas que têm uma infância menos leve nesse sentido, né? Porque elas têm que aprender a dar conta de si mesmas muito rápido. E isso geralmente não é saudável. É importante que a gente viva essa fase da vida. Mas quando a gente se torna adulto, a gente quer se relacionar, por exemplo. Criança não se relaciona. Criança não tem namorado. Criança não faz sexo. Criança não dirige carro. Criança não constitui família. Tá entendendo, minha deusa? A questão é que existem esses prós e esses contras dos dois lados. E são fases da vida. Não adianta a gente ser mulher adulta e querer continuar agindo como uma criança, tendo uma rotina de criança. A forma como a gente lida com as coisas. E é claro que o excesso de coisas deixa a nossa rotina mais pesada, mas quando você entende que existem momentos na nossa vida onde pra gente atingir um objetivo, existe um preço a se pagar ali, e você, pra atingir aquele objetivo, aceita pagar aquele preço por aquele tempo específico, mas depois você de repente consegue reduzir a quantidade de coisas que você pode fazer, enfim, esse é o movimento da mulher adulta que consegue cultivar a leveza. E a gente vai pro segundo erro também, que é acreditar que as mulheres leves são as mulheres fracas no final das contas. Não são as fortes, as poderosas ou as mulheres firmes. É justamente o contrário. Quanto mais forte
forte emocionalmente uma mulher for, mais leve ela é. Porque a força não está na violência, na agressividade, na imposição, no elevar o tom de voz, no brigar com a vida, brigar com o homem, brigar com as coisas. A força está em saber se posicionar, dizer sim e dizer não com suavidade, com leveza, justamente para não afastar aquele homem de você, para não gerar atrito desnecessário entre vocês. A mulher leve não é aquela mulher que aceita ir pra cama com um cara no primeiro encontro. Essa é a mulher fraca. A mulher leve e forte é aquela que sabe dizer não, mas de uma forma que aumente o valor dela e que mostre que ela simplesmente não vai topar aquilo porque não é a forma como ela conduz a vida dela. O que nos leva ao terceiro erro: acreditar que para você ser uma mulher leve, tudo precisa estar perfeito e as coisas precisam estar exatamente do jeito que você quer. Deusa, esse também foi um erro clássico da minha vida que até hoje me pega de vez em quando e eu preciso retomar o meu pensamento sobre ele, né? A gente acredita muitas vezes que a nossa vida vai ser leve, a nossa energia vai ser melhor, a gente vai ser mais sorridente, mais solícita com as pessoas e com o homem, quando tudo estiver do jeito que a gente quer. Quando eu tiver o emprego que eu quero, estiver ganhando tanto dinheiro, quando eu tiver tal aparência e tal roupa e tananã, ou seja, controlando tudo, né? Quando o mundo estiver girando ao redor do meu umbigo, eu vou conseguir ser uma mulher leve. Mas não é assim que a coisa funciona, porque aí a gente tá caindo num pensamento infantil. De novo, né? A infantilidade entrando pela porta dos fundos agora. Quanto mais controladora você for, mais pesada vai ser a sua energia. E esse controle, você pode nem estar externando nas suas palavras e atitudes, mas pode estar mental aqui, ó, querendo que tal coisa aconteça. Sabe aquele pensamento de torcer? Tomara que tal coisa aconteça, tomara que... isso não pode acontecer, isso não sei o quê, e tem que ser assim, ele tem que me levar em tal lugar, e o garçom tem que fazer isso, e se não trouxer, não sei o quê. É aquele pensamento controlador. Isso te torna uma mulher extremamente pesada, meu amor. E assim, se você for depender de tudo tá perfeito na sua vida, todas as variáveis acontecerem de uma forma perfeita, você nunca vai ser uma mulher leve, porque isso simplesmente não existe. O mundo não gira ao seu redor, nem ao meu, nem do homem, nem de ninguém. Existem tantas variáveis e tantas pessoas, né, que precisam se relacionar e se conectar. Você acha que Deus está se preocupando em fazer a nossa vida ser redondinha ali? Não tá. Até porque se a nossa vida fosse tão redondinha assim, a gente não poderia aprender nada com isso, né? A leveza vem justamente de viver sem resistir ao que está sendo posto. Não tô dizendo que você precisa amar ou adorar quando algo sai completamente fora daquilo que você queria. Daquele cara não te responder mais, ou de ele não te chamar mais pra sair, ou de ele simplesmente não iniciar uma conversa com você. Mas quando você não resiste a isso e compreende a realidade, aceita a realidade pelo que ela é, e com base no que você tem nas mãos, você vai criar novas possibilidades, né? De acordo com aquilo que aconteceu, você, beleza, aconteceu isso, o que eu posso fazer? Vou fazer com o que eu tenho. Aí sim você acessa a verdadeira leveza dentro de você. E o quarto erro, né? Que é acreditar que para ser leve você precisa perder a sua densidade, a sua profundidade. Ser leve não é só falar de coisas banais, ou de ver tudo com os olhos positivos, ou de fingir que as coisas não estão acontecendo, ou de negar os próprios sentimentos e sensações ruins. Não, minha deusa maravilhosa. Ser densa, ser profunda, enxergar as próprias sombras, validar as próprias emoções e sentimentos que não são tão gostosos assim é saudável. Algumas coisas e alguns assuntos têm seu peso e precisam ter, mas a leveza está na forma como a gente não resiste a isso. Tem um pouco de link com o terceiro ponto que eu tô colocando aqui pra você, né? Mas é isso que eu quero que você perceba. O que você acha que é mais pesado? Você fingir que você não se importa, que aquele cara vem e vai, esfria, né? Te chama só pra rolês sexuais. Você acha que isso é mais pesado pra você? Ou você acha que é mais pesado você reconhecer que você ficou incomodada porque esse cara simplesmente sumiu depois de vocês estarem 3 meses juntos e aceitar e validar isso, porque você tem o seu direito, afinal de contas, o que ele fez não foi legal, a forma como ele fez não foi legal, e aí você se comunica com ele, você mostra que aquilo não foi legal e você coloca consequências ali. O que é mais pesado? Você percebe que não tem a ver com aquilo que se fala, aquilo que se coloca, aquilo que se sente. Até porque a gente não tem controle sobre o que a gente sente, mas a gente tem controle sobre se a gente vai olhar pra isso, se a gente vai validar, se a gente vai usar isso aqui pra comunicar, ou se eu vou enfiar pra baixo do tapete e fingir que não tá acontecendo nada, ou até mesmo jogando e escancarando na cara do outro pra que ele resolva. Então muito cuidado pra você
acabaram cometendo esses 4 erros aí, minha deusa. E aí, vamos falar então sobre como ser uma mulher leve de verdade para que esse homem realmente possa sentir a sua falta e querer você cada vez mais? Bora lá! Vou te dar algumas dicas para você praticar na sua vida e também no relacionamento, porque isso vai refletir de alguma forma, né? Afinal de contas, é impossível você ser uma mulher pesada na sua vida, com a sua família e com as suas relações de trabalho, e ser uma mulher leve com esse cara. Você pode até fingir, mas não vai durar muito, né? Então uma coisa influencia diretamente na outra. Quanto mais leve você for na sua própria vida, mais fácil vai ser de ser essa mulher leve com ele também. Primeira coisa, tenha ambição e seus próprios projetos. É muito importante, meu amor, que você tenha planos, que você tenha projetos de carreira, projetos de vida, que não sejam só pelo dinheiro também, mas que nutram a sua alma de alguma forma. E aqui eu vou falar de trabalho e pode ter alguns hobbies, alguns projetos ao redor disso também, tá? Mas eu quero que você pense sim no seu trabalho. Se você trabalha em algo que você não gosta, que te drena muita energia, que te suga, que você assim, ai meu Deus, não suporta esse lugar, mas paga minhas contas, você nunca vai conseguir ser uma mulher verdadeiramente leve. É claro que você pode mudar muito a forma como você enxerga o seu trabalho e está ali, mas fato é que o nosso trabalho é o lugar onde a gente passa mais tempo na nossa vida, né? Mais de 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Caramba! Se você tá num lugar que você realmente não gosta, que não nutra a sua alma, de onde você vai tirar energia para transbordar nos seus outros relacionamentos? É muito importante que você pare e reflita sobre o que realmente você gostaria de fazer, com o que você realmente gostaria de trabalhar. E eu não vou ser hipócrita e falar pra você que é fácil e rápido, até porque eu fiz a minha transição de carreira e não foi nem fácil nem rápido. Na verdade, foi muito pesado antes de se tornar leve. Foi muito mais pesado do que antes. Se você descobrir que você tá num negócio que não tem nada a ver com você, como eu, descobri que eu tava num lugar que não tinha nada a ver comigo, fazendo funções que assim, não me nutriam, né? Não tiravam o melhor de mim ali. Eu era simplesmente um robô naquele lugar que eu tava, nas empresas que eu tava. E eu tive que mudar completamente o que eu fazia, né? Vim trabalhar nas redes sociais, com relacionamentos, com comunicação. Poxa, pra eu fazer essa transição foi muito pesado, porque eu tive que trabalhar muito mais e fazer coisas que eu também não gostava tanto, mas que permitiriam que eu pudesse comunicar minha mensagem. Só que essa foi uma reflexão que eu demorei muito pra fazer. Se alguém tivesse me dito isso, me convidado a refletir sobre isso lá atrás, quando eu era mais nova, eu teria agradecido muito, né? Porque foi difícil? Foi, mas teria sido menos difícil se eu tivesse começado mais cedo, se eu tivesse começado antes. Então, talvez você até já trabalhe com algo que faz sentido pra você, mas se você não trabalha, eu quero colocar a reflexão aqui pra você. É importante você fazer algo que você goste. Claro que é um trabalho, você não vai gostar de tudo 100% do tempo, tem coisa que você tem que fazer porque tem que fazer, mas aquilo de alguma forma no final do dia, no final de um projeto, quando você coloca esse projeto no ar, aquilo tem que nutrir sua alma. Você tem que sentir amor por aquilo. Quando eu tava no mundo corporativo e colocava um projeto no ar, eu não sentia orgulho ou amor, era só mais um projeto que ia cair meu salário no final do mês. Hoje em dia, quando eu tenho um projeto que eu dou meu sangue suado ali, às vezes trabalho bem mais, inclusive, né? Mas quando eu entrego aquilo e eu vejo o resultado, eu sinto orgulho, eu sinto amor por aquilo que eu construí. E é muito importante que o homem enxergue isso em você, para que ele perceba que ele não é continuidade de você. Porque dessa forma, você tem mais energia para a vida, tem mais amor, tem mais leveza e consegue levar isso para os seus relacionamentos, e esse homem percebe muito disso em você também. Segundo ponto, esse aqui é muito sobre mudar o seu olhar perante as situações. E aqui, minha deusa, vão ter 2 extremos. Eu quero que você olhe para de repente ver em qual desses 2 você se encaixa. Existe aquela pessoa, talvez você não se encaixe em nenhum dos 2, mas se você se encaixar, já fica a dica aí, tá? Existe aquela pessoa que sente demais as coisas. Então é uma pessoa muito dramática, que tudo ela vê como ruim. É a pessoa controladora, que não aceita a realidade como ela é, que mergulha nos dramas e nos sentimentos e no sofrimento e chora e se descabela. E tem uma visão muito pessimista da vida dos homens, dos relacionamentos e das situações, né? Então, poxa, aconteceu algo com ela que foi ruim. Sei lá, ela bateu o carro, por exemplo, né? Ela vai conversar e contar isso pra aquele homem e ela já começa, ai, porque de novo eu bati meu carro, não é possível. E aconteceu, e é sempre assim, já entra naquele drama e naquela sofrência, tá, total. Se esse for o seu caso, é muito importante que você busque trazer a leveza pra esses momentos de uma forma mais engraçada, de uma forma mais divertida. Sabe aquela pessoa que, por pior que seja uma situação que esteja acontecendo, ela sempre tem uma piadinha pra fazer? Ela sempre tem uma
gracinha, ela consegue ver um lado bom ali, né? E já transforma aquilo em uma cena que você pode dar risada com aquele cara, enfim. Essa é uma sacada muito positiva e que é legal de você levar para essas conversas, né? Porque justamente a leveza é esse riso, essa graça. Então fazer graça de momentos difíceis, de coisas que a gente tá passando ali, ajuda muito a gente a tirar essa visão negativa e pessimista e rancorosa e dramática de tudo e de todos. As pessoas mais felizes são aquelas que fazem mais piadinhas. Agora, o outro extremo que eu falei que tem também é a pessoa que sempre, absolutamente sempre faz piadinha de tudo, inclusive das coisas mais sérias, né? E aqui, isso também acaba sendo um peso. Você concorda comigo que não faz sentido fazer piadinha, por exemplo, de alguém que morreu, ou você tá lá na cama com aquele cara e acontece alguma coisa, enfim, né? Que não é muito legal, que ele fica constrangido. Se você começa a fazer piadinha ali, você vai estar adicionando peso e não leveza para aquela situação. Então, se você tá nesse extremo, aqui o melhor a fazer é buscar sentir aquela situação, validar a emoção, pegar aquela emoção no colo, aquilo que tá acontecendo e ficar com aquilo. Putz, realmente foi chato. Eu entendo que você ficou chateado, né? E trazer um acolhimento, um afeto, dar um abraço nesse parceiro, trazer o toque físico, trazer o carinho, porque aqui você tá entrando com a leveza de uma forma mais profunda. Carinho, toque físico, afeto, aquele olhar sereno, aquele tom de voz mais baixo. Tudo isso ajuda a trazer um contexto de leveza para um conteúdo que é mais denso. Terceira dica, pratica ver a beleza nos detalhes, minha deusa. E para isso você vai ter que estar 100% presente. Essa é uma coisa que eu faço muito na minha vida hoje, me ajuda muito. Sabe aquela rotina que a gente vai tendo, assim, que a gente para de ver as coisas legais que acontecem? Quando você começa a estar mais presente na sua rotina, né, a observar os detalhes, as coisas, as pessoas, as situações, você começa a perceber beleza onde talvez ninguém perceba, onde você nunca percebeu, e aí você começa a comentar sobre isso, né? Teve uma vez que eu saí com meu marido, que a gente tava passeando, e aí a gente olhou pro céu, tava um céu bonito com umas nuvens, né? Eu comecei a olhar, falei, caramba, olha que legal, que bonita aquela nuvem que tá fazendo um desenho, você consegue ver, amor? Nossa, que especial, né? E fiquei contemplando aquilo. Ele olhou, nossa, não tinha percebido, mas ele olhou, e ele olhava pra minha cara e falava, nossa, admirado assim, sabe? Por que eu consegui fazer isso, minha deusa? Porque eu tava perceptiva ao que tava acontecendo ao meu redor. Era o mesmo caminho que a gente fazia todos os dias, o mesmo céu, né? Talvez com as mesmas nuvens, só que eu tava ali presente porque tava acontecendo, olhando, observando. Aquilo vai te trazendo sutileza, beleza em coisas cotidianas, em coisas que às vezes nem parecem bonitos aos olhos de outras pessoas, mas que vão trazendo esse movimento para sua alma, essa leveza verdadeiramente da sua alma. E para isso é muito importante que você pare de julgar as pessoas, as situações e busque observar aquilo como ele é, aquela situação, aquele homem, aquele prato de comida que vocês estão comendo, aquele bar que vocês estão, e busque enxergar aquilo que tem de bom, aquilo que você pode extrair de bom, porque tem gente que fala que nem tudo tem seu lado bom. De verdade, meu amor, eu concordo que tudo tem seu lado bom sim, mas às vezes não é um lado bom imediato, às vezes é um lado bom que vai demorar um pouco para repercutir, né? Às vezes um trauma que eu sofri agora, por exemplo, não vai ser bom para mim agora, mas no médio e longo prazo vai ter muitas coisas positivas que aquilo vai gerar na minha vida, muitas transformações. Então sim, eu acredito que tudo tem seu lado bom. E quando a gente aprende a extrair esse lado bom da vida, das pessoas, das situações, a gente passa a ser mais leve e altamente viciante. Porque quando você encontra alguém que tem essa capacidade de extrair o melhor da vida e das situações das pessoas, você quer ficar mais perto dessa pessoa. Esse homem quer ficar mais perto dessa mulher. É inevitável, porque ela tem uma capacidade de enxergar coisas que provavelmente ele não tem. E te digo mais, esse ainda é um atributo mais feminino, é uma habilidade muito mais presente em nós mulheres do que nos homens. Então, o homem sente falta disso. E na hora que ele encontra uma mulher capaz de exercer a leveza dessa forma, ele não quer largar. E minha deusa maravilhosa, se esse conteúdo fez sentido pra você, eu quero convidá-la para participar do meu mais novo evento gratuito, a Jornada da Deusa. A gente falou um pouco de leveza aqui, mas lá eu vou te falar muito mais outros pilares essenciais aí e de uma forma ainda mais prática para você conseguir um relacionamento com um homem de valor sem depender da sorte. Jornada da Deusa vai começar em breve e para você garantir a sua vaga gratuitamente é só clicar nesse link que eu vou colocar aqui em cima, tá bom? Te espero lá. Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.